Sussurros proibidos no coração da Serra de Monchique mudaram tudo para sempre. Olá, chamo-me Mariana, tenho 36 anos, e a minha vida mudou num instante naquela pequena aldeia da Serra de Monchique, no Algarve. Cresci num ambiente tranquilo, casada com Rui, um homem trabalhador e dedicado. Mas havia algo naquela casa antiga do meu vizinho, o Sr. Antônio, que me atraía de forma inexplicável. Tudo começou numa tarde abafada de primavera. O Rui tinha partido para Lisboa numa reunião de trabalho, deixando-me sozinha em casa com um tédio insuportável. Precisava de uma desculpa para sair, e quando me lembrei que devia entregar ao Antônio uns documentos importantes, senti uma inesperada excitação. Preparei-me cuidadosamente, como se fosse a um encontro secreto. Escolhi um vestido justo verde esmeralda, de tecido sedoso, que desenhava as curvas do meu corpo com elegância, sem perder a classe. Calcei umas meias finas cor de pele, com um brilho subtil, e, contra toda razão para uma viagem pelo campo, optei por uns sapatos de tacão alto e verniz negro, que faziam um barulho irresistível ao caminhar. Gostava daquele contraste, eu, tão sofisticada, entre as casas simples e o cheiro a pinhal. A estrada de terra que levava até a casa do Sr. Antônio serpenteava entre laranjais e amendoeiras, o horizonte a perder-se num céu azul límpido. Quando cheguei, ele estava sentado na varanda, lendo o jornal. A sua voz rouca chamou-me pelo nome, fazendo-me arrepiar. Mariana, que surpresa! Fiquei parada, sentindo o som dos meus sapatos afundar-se ligeiramente na areia da entrada, um misto de nervosismo e desejo a crescer em mim. Ele olhou-me devagar, os seus olhos cinzentos pousados nas minhas pernas, e um sorriso quase imperceptível surgiu no canto da boca. Rui pediu-me para receber estes papéis, disse, estendendo-lhe a pasta. Mas ele fez um gesto para que entrasse. Deixe essas formalidades, Mariana. Acabei de fazer chá com tomilho. Não recuse o velho Antônio. A casa cheirava a madeira polida e a livros antigos. Sentamo-nos, e a conversa fluía calma, até que ele me convidou a conhecer algo no estábulo. Não tens medo de sujar esses sapatos tão bonitos? Perguntou, com um tom provocador que me encheu de adrenalina. Caminhamos pelo pátio, o som dos meus saltos a ecoar no chão de madeira. O estábulo estava escuro, cheio do cheiro a feno e couro, e lá estava ele, um garanhão negro imponente chamado Trovão. Chega aqui, ordenou Antônio. Aproximei-me sentindo um misto de medo e fascínio. O animal bufou, e ele colocou a sua mão áspera sobre a minha, que tremia. O contato entre a pele dura dele e a minha manga de seda foi uma descarga elétrica. Sentes a força? Devemos respeitar, não temer. O seu hálito quente tocou meu pescoço. O tempo parecia ter parado naquele momento abafado, entre o cheiro do feno e o som distante dos grilos. Sabia que devia afastar-me, mas fiquei enraizada, o seu toque apertara minha mão mais do que o necessário para um simples ensinamento. Não devias aparecer assim tão bonita aqui, Mariana, sussurrou com uma nota perigosa na voz. Voltei para casa naquele crepúsculo, a estrada a desfocar-se sob os faróis, o coração a bater descompassado. As palavras dele ecoavam na minha mente, e um segredo começava a despertar dentro de mim, prometendo mudar tudo. Aquele dia abafado de primavera ficou gravado na minha memória com uma intensidade que eu não soube explicar. Durante as horas seguintes, tentei afastar as sensações que o encontro com Antônio despertara em mim, mas a verdade era que ele havia deixado uma marca invisível, um arrepio constante que me acompanhava mesmo nas tarefas mais simples. No dia seguinte, enquanto arrumava a cozinha, o telefone tocou. Era o Rui, a sua voz cheia de energia e planos para o fim de semana. Ele falava com aquela animação típica de quem está longe de casa, descrevendo detalhes de um projeto novo que iria liderar em Lisboa. Contudo, algo na sua voz me soava estranho. Faltava-lhe aquela rouquidão calorosa que eu tanto gostava e que sempre me fazia sentir protegida. Passei o dia a vaguear pela casa, a mexer em gavetas, a reorganizar o roupeiro, mas a minha mente estava longe. Pensava na casa do Antônio, no cheiro da madeira antiga, no toque áspero da sua mão, no olhar intenso que cruzara com o meu. O vestido verde esmeralda já não parecia apenas uma peça de roupa, mas um símbolo da sensação proibida que me invadia. No terceiro dia, o céu escureceu, carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam uma tempestade típica da Serra Algarvia. Decidi encontrar uma desculpa para voltar à casa do Antônio. Inventei que me tinha esquecido de assinar um papel importante da pasta que lhe entregará. Era uma mentira clara, mas precisava de qualquer pretexto para me aproximar dele novamente. Desta vez, escolhi um outfit ainda mais ousado, um vestido de gola alta preto que moldava o meu peito como uma segunda pele, e uma saia lápis em pele ecológica bordô, que fazia um som sibilante a cada passo.
Por cima, um trench coat bege que tentava esconder a audácia do conjunto, e umas botas de salto alto que batucavam confiantemente na madeira do alpendre. A porta estava entreaberta quando cheguei, e o silêncio dentro da casa parecia acolhedor e ao mesmo tempo inquietante. Antônio, chamei, entrando na penumbra da entrada. Ele estava na sala, de costas para mim, olhando para a chuva que começava a cair sobre a serra. Virou-se lentamente, sem surpresa. Esperava por ti, Mariana. O aroma da tempestade misturado com tabaco queimada preenchia o ar, criando uma atmosfera carregada de mistério e tensão. Tentando manter a voz firme, entreguei-lhe os documentos. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele aproximou-se, a sua presença imponente a invadir o espaço entre nós. A sua mão agarrou a minha, a mesma mão que tocará no estábulo, e levou aos lábios, não para beijar, mas para sentir o cheiro do meu pulso. Sabes o que está a acontecer aqui, não sabes? Murmurou, com uma voz rouca que me fez arrepiar. Foi então que ele me chamou pelo nome próprio, abandonando as formalidades, e o tom da sua voz mudou para algo mais íntimo, quase perigoso. Já ultrapassamos essa linha há muito tempo, Mariana. O seu corpo aproximou-se ainda mais, e senti a sua mão deslizar até a minha cintura, apertando-me por cima do tecido liso da saia. O calor da sua pele atravessava a barreira da roupa, provocando um turbilhão de emoções contraditórias. Se isto é um erro, diz agora, sussurrou, encostando o rosto ao meu. O meu instinto gritava para fugir, mas os meus lábios traíram-me e deixaram escapar um suspiro confuso. Não sei o que dizer. O beijo que se seguiu não foi suave nem delicado. Foi exigente, firme, com sabor a café amargo e proibido. As minhas mãos agarraram a sua camisa com força, afundando os dedos na lã áspera, enquanto o mundo se reduzia àquele momento de entrega e perigo. Era errado, um crime contra o Rui, mas naquele instante, a moral parecia uma sombra distante, quase irrelevante. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, olhei para os seus olhos e vi uma tempestade mais feroz do que a que rugia lá fora. Isto não pode estar a acontecer, sussurrei, tentando reunir a compostura enquanto ajeitava o trench coat que já estava desalinhado. Eu sei, respondeu ele calmamente, sem afastar a mão da minha anca, mas isso não muda nada. O medo e a excitação misturavam-se dentro de mim, criando um turbilhão que eu não conseguia controlar. Saí daquela casa à pressa, os saltos a martelar no chão molhado, e conduzi de volta para casa como se estivesse numa névoa, o coração a bater descompassado e a mente perdida naquele jogo perigoso que acabará de começar. Acordei no dia seguinte com a sensação de que algo dentro de mim estava prestes a mudar para sempre. O céu cinzento da Serra de Monchique filtrava a luz pelas cortinas, e o aroma do café fresco invadia a cozinha. Tentei concentrar-me nas tarefas habituais, mas a lembrança do beijo proibido com Antônio continuava a arder na minha pele, como uma chama que não queria apagar-se. O Rui telefonou de Lisboa, como sempre, cheio de planos e energia. Falou-me sobre reuniões, projetos e novidades no trabalho, mas eu percebia que havia uma distância crescente entre nós. A sua voz parecia mais distante, quase como se falasse com uma estranha. Eu tentava, com sorrisos e palavras, manter a normalidade, mas dentro de mim tudo se agitava. Naquela tarde, decidi evitar a casa do Antônio. Em vez disso, enchi a minha agenda com compromissos triviais, uma manicure, um café com amigas, compras no mercado da vila, qualquer coisa que me impedisse de pensar. Mas o pensamento dele estava sempre lá, como uma sombra insistente. No quarto dia, o tempo mudou drasticamente. Nuvens negras carregadas de chuva cobriam o céu, e o vento soprava forte, fazendo as árvores da serra dançarem em movimentos bruscos. Senti um impulso incontrolável de voltar àquela casa antiga, como se fosse atraída por uma força invisível. Vesti-me com uma elegância calculada, escolhendo um vestido justo preto que realçava o meu corpo, uma saia lápis de pele bordô que fazia um som provocante a cada passo, e um trench coat bege para disfarçar a ousadia do conjunto. Calcei as minhas botas de salto alto, que ecoavam com força sobre as tábuas do alpendre quando cheguei. A porta estava entreaberta, e o silêncio da casa parecia quase palpável. Chamei pelo Antônio, e ele apareceu na sala, olhando para a chuva que começava a cair com uma expressão serena. Virou-se lentamente para mim e sorriu, sem surpresa. Estava à tua espera, Mariana, disse com a sua voz rouca e profunda. Cada palavra dele parecia carregar um peso invisível, uma promessa de algo perigoso e excitante. O aroma da chuva misturava-se com o cheiro do tabaco e da madeira envelhecida, criando uma atmosfera carregada de tensão. Tentei entregar-lhe os documentos que supostamente me tinham feito voltar ali, mas as palavras morreram na minha garganta quando ele se aproximou, a sua presença dominar o espaço entre nós.
A sua mão áspera agarrou a minha com uma firmeza que me fez estremecer, levando-o aos seus lábios para sentir o cheiro do meu pulso. Sabes muito bem o que isto significa, não sabes? Murmurou, a sua voz baixa e intoxicante. Deixou de me chamar pelo nome completo e passou a tratar-me por Mariana, num tom que era ao mesmo tempo íntimo e ameaçador. Esta linha que pensas que nunca iríamos cruzar, já foi ultrapassada há muito tempo. O seu corpo aproximou-se ainda mais, e senti as suas mãos a deslizarem pela minha cintura, apertando-me com uma força que me fazia esquecer tudo à minha volta. O calor da sua pele atravessava a fina barreira do tecido, fazendo a minha pele arder com uma mistura de medo e desejo. Se isto for um erro, diz agora, sussurrou, quase roçando meu rosto contra o meu. O meu coração gritava para fugir, mas os meus lábios traíram-me, murmurando um não sei o que dizer. O beijo que se seguiu foi intenso e exigente, com sabor a café amargo e a promessas proibidas. As minhas mãos agarraram a sua camisa, sentindo a lã áspera contra a pele, enquanto o mundo parecia reduzir-se àquele momento de entrega e perigo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, olhei para os seus olhos e vi uma tempestade mais forte do que a que estava a rugir lá fora. Isto não pode estar a acontecer, sussurrei, tentando recuperar a compostura enquanto ajeitava o meu trench coat desalinhado. Eu sei, respondeu ele calmamente, sem afastar a mão da minha anca, mas isso não muda nada. Saí daquela casa apressadamente, os meus saltos a ecoar na madeira molhada, e conduzi de volta para casa envolta numa névoa de emoções contraditórias, medo, desejo, culpa e uma excitação que me fazia perder o controlo. Sabia que a minha vida estava prestes a entrar numa espiral da qual talvez nunca mais saísse. Aquela noite foi um turbilhão de pensamentos e sentimentos que me assombraram até ao amanhecer. Deitada na cama, o silêncio do quarto parecia amplificar o eco das palavras e do toque do Antônio. As sombras da lua filtravam-se pelas cortinas, desenhando padrões delicados na parede, mas eu mal conseguia concentrar-me no que quer que fosse que não fosse a memória daquele momento proibido. Na manhã seguinte, tentei retomar a rotina habitual. Preparei o pequeno almoço para mim e para o Rui, organizei a casa com cuidado, mas cada passo parecia pesado, como se um peso invisível me pressionasse o peito. O telefone tocou. Era o Rui a avisar que chegaria mais tarde, e o som da sua voz, antes tão reconfortante, agora soava-me distante, quase estranho. Sentia-me aprisionada entre dois mundos, o conforto da vida que construí com o Rui, e o fascínio inquietante que o Antônio despertava em mim. Era como se um jogo perigoso tivesse começado, e eu não soubesse como sair dele sem me magoar. Durante o dia, evitei a casa do Antônio, mas ele estava presente em cada pensamento. O vestido que usará voltava à minha mente, o brilho subtil das meias, o som dos saltos no alpendre, tudo parecia um sonho que não conseguia esquecer. No entanto, naquele dia, recebi uma mensagem inesperada. Antônio convidava-me para jantar em sua casa na sexta-feira. A mensagem tinha um tom descontraído, mas por baixo estava carregada de tensão e promessa. O convite era um desafio, uma porta entreaberta para um mundo que eu sabia que poderia destruir tudo o que tinha. Enquanto o dia passava, senti o coração a bater com uma mistura de medo e excitação. O que aconteceria se aceitasse? E se recusasse? A dúvida corroía-me por dentro, e a linha entre o certo e o errado tornava-se cada vez mais tênue. Quando o sol começou a pôr-se por trás das colinas da serra, tingindo o céu de tons dourados e púrpuras, eu já sabia que a minha decisão estava tomada. Iria aceitar o convite, não porque queria trair o Rui, mas porque precisava entender até onde aquela atração poderia levar-me. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo, tentando preparar-me para o que quer que viesse a seguir. A vida que conhecia estava a transformar-se numa tempestade, e eu estava prestes a ser arrastada por ela, sem saber se conseguiria voltar a encontrar a calma. Pela primeira vez, senti que o meu coração estava dividido, e que qualquer escolha que fizesse, teria um preço que eu ainda não podia imaginar. Naquela sexta-feira à tarde, o céu nublado e o perfume suave das flores silvestres da Serra de Monchique criavam uma atmosfera quase mágica, mas dentro de mim a ansiedade crescia a cada minuto. Vesti o meu melhor vestido, um longo de veludo azul escuro, que deslizava pelo corpo com elegância e mistério, deixando apenas o suficiente à imaginação. As minhas pernas estavam envoltas em meias delicadas que brilhavam levemente sob a luz, e calcei os meus saltos preferidos, aqueles pretos de verniz que tanto gostava, apesar de parecerem impróprios para uma casa no campo. A cada passo que dava em direção à casa do Antônio, sentia o coração a bater descompassado, uma mistura de medo e desejo. A estrada de terra parecia interminável, o cheiro a pinheiro e a terra molhada enchiam os meus pulmões, enquanto o som dos meus saltos ecoava pela entrada da propriedade.
Quando cheguei, Antônio estava à porta, vestido com uma camisa branca simples, as mangas arregaçadas, e uns calções castanhos claros. O seu olhar fixou-me com intensidade, um sorriso quase imperceptível a formar-se nos seus lábios. "Estás linda, Mariana", disse baixinho, quase um sussurro que me fez estremecer. Ele segurou-me a mão com a sua pele áspera, mas quente, e guiou-me para dentro da casa antiga, onde as sombras dançavam pelas paredes iluminadas pela lareira. O aroma madeira queimada misturado com o perfume dele criava uma sensação de conforto e perigo ao mesmo tempo. Sentamo-nos à mesa rústica de madeira, onde uma refeição simples, mas cuidadosamente preparada, nos aguardava. Enquanto comíamos, a conversa fluía entre silêncios carregados de significado e palavras deixadas por dizer. Antônio falava do seu amor pela terra e pela tranquilidade da vida no campo, enquanto eu tentava esconder o turbilhão de emoções que me consumia. Após o jantar, ele levantou-se e puxou-me suavemente para perto da lareira. O calor das chamas iluminava os seus olhos cinzentos, que brilhavam com uma mistura de desejo e mistério. "Mariana", murmurou, "há algo entre nós que não podemos ignorar." O seu toque na minha mão era firme e seguro, e a sua respiração quente contra o meu rosto fez-me arrepiar. Senti-me frágil e poderosa ao mesmo tempo, presa entre o desejo e a consciência do que poderia perder. Ele aproximou-se lentamente, e antes que pudesse pensar duas vezes, os seus lábios tocaram os meus num beijo intenso e exigente, que parecia querer apagar todos os limites e convenções. O mundo à nossa volta desapareceu, e só existia aquele momento de entrega e perigo. Quando finalmente nos separamos, ofegantes e confusos, os olhos dele encontraram os meus com uma intensidade quase dolorosa. "Não podemos voltar atrás", disse baixinho, "mas talvez nunca tenha sido possível." Saí daquela casa naquela noite com o corpo a arder e a mente a mil, sabendo que aquela paixão proibida já não podia ser ignorada, e que o caminho à frente seria cheio de escolhas difíceis e consequências inevitáveis. O regresso para casa naquela noite foi como atravessar um nevoeiro denso onde cada pensamento se embaralhava com emoções conflitantes. O motor do meu carro ronronava suavemente, mas eu sentia o coração a pulsar com uma força quase ensurdecedora, como se cada batida fosse um tambor a anunciar uma tempestade interna. A escuridão da estrada parecia refletir a confusão que me consumia. Não havia luz clara, apenas sombras de desejo, culpa e medo a dançarem na minha mente. Enquanto conduzia, tentava racionalizar o que acabará de acontecer. Como é que um simples momento podia deixar uma marca tão profunda? O beijo do Antônio não foi apenas um toque físico, foi uma invasão, um despertar de sentimentos que eu julgava adormecidos para sempre. Sabia, no fundo do meu ser, que aquilo podia destruir a estabilidade da minha vida com Rui. Mas a intensidade daquele encontro parecia gritar que algo novo estava a nascer dentro de mim, algo impossível de negar. Durante os dias que se seguiram, tentei manter a normalidade, mas o meu olhar evitava o Rui. O seu sorriso parecia mais distante, e, paradoxalmente, eu sentia-me ainda mais só ao seu lado. Cada toque dele era uma recordação amarga do que eu não podia partilhar, e um lembrete constante do segredo que carregava. A minha mente voltava sempre ao Antônio, àquela casa antiga, ao calor da lareira e ao cheiro da madeira. Pensava nos seus olhos cinzentos, profundos como o mar agitado, e na firmeza do seu toque que me fazia sentir ao mesmo tempo vulnerável e viva. Perguntava-me como poderia conciliar aquelas duas realidades, o amor que sentia pelo meu marido e a paixão proibida que me consumia. Cheguei a imaginar que, se pudesse voltar atrás, talvez tivesse feito tudo diferente. Mas o que já estava feito não podia ser desfeito. A linha que cruzei naquela casa de Monchique tinha mudado tudo para sempre. Numa tarde chuvosa, recebi uma mensagem inesperada do Antônio. As suas palavras eram simples, mas carregadas de significado. "Mariana, precisamos conversar. Há coisas que ainda não sabes e que podem mudar tudo." O meu coração disparou, e uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de mim. O que seria que ele ainda não me tinha contado? Aquela mensagem foi um convite e um aviso, um sinal de que o nosso jogo perigoso estava longe de terminar. E no fundo, apesar do receio, eu sabia que não conseguiria resistir a descobrir o que o Antônio escondia. Algo me dizia que aquele segredo poderia ser a chave para tudo o que se estava a passar, ou talvez o início de uma queda ainda mais profunda. Senti-me presa numa teia de emoções, onde cada fio parecia puxar-me numa direção diferente. A minha vida estava prestes a entrar numa nova fase, e eu não sabia se sairia ilesa. A única certeza era que já não havia volta atrás. Naquela noite, o silêncio da minha casa parecia ensurdecedor. O convite do Antônio para conversar pairava na minha mente como um mistério inquietante, tão denso quanto a neblina que envolvia a Serra de Monchique.
Era impossível ignorar o peso daquela mensagem. Algo me dizia que estava prestes a descobrir segredos que poderiam abalar os alicerces da minha vida. Horas depois, o telefone tocou, fazendo-me saltar do sofá. Do outro lado da linha, a voz rouca e grave do Antônio soava serena, quase fria. Encontro amanhã, ao pôr do sol, no miradouro da Foia. Preciso que venha sozinha. A firmeza da sua voz não deixava espaço para dúvidas ou recusas. O convite não era um pedido, era uma ordem disfarçada de promessa. Passei a noite em claro, o coração a bater como um tambor na tempestade. Vesti o meu vestido verde esmeralda, o mesmo que usará na primeira visita à sua casa, sentindo o tecido deslizar pela pele, como uma armadura delicada contra o que quer que me esperasse. Calcei as minhas botas de salto alto, mesmo sabendo que a caminhada pelo miradouro seria áspera e imprevisível. Na manhã seguinte, o dia foi um tormento. Cada minuto parecia arrastar-se lentamente, enquanto eu tentava preparar-me para o encontro. A mente fervilhava de perguntas sem resposta. Que segredos Antônio guardava? E se o que descobrisse mudasse tudo? O medo e a curiosidade lutavam dentro de mim, num duelo silencioso e cruel. Ao entardecer, peguei no carro e segui pela estrada sinuosa em direção à Foia, o ponto mais alto da serra. O vento frio da montanha chicoteava o rosto, e as árvores arqueavam-se como se sussurrassem avisos. O miradouro estava quase deserto, a paisagem aberta e vasta, com o céu tingido de tons laranja e púrpura, prometendo o fim de um dia e o início do desconhecido. Antônio estava à minha espera, encostado a uma rocha, o olhar fixo no horizonte. Quando me viu, sorriu, mas havia algo de sombrio naquele sorriso, uma sombra que não conseguia decifrar. Mariana, há coisas que precisa saber sobre mim e sobre este lugar, começou, a voz baixa e carregada de emoção. O que está prestes a ouvir pode mudar tudo, mas acredito que estás pronta para enfrentar a verdade. Senti o frio da montanha misturar-se com o calor que me subia à face. Ele falou-me então de segredos antigos da família, de histórias escondidas nas raízes daquela terra, de pactos e traições que atravessavam gerações. Falou-me de uma promessa feita há muito tempo, que ainda hoje moldava os destinos de quem aqui vivia. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que eu nunca imaginara existir. O passado e o presente entrelaçavam-se numa teia complexa, e eu percebia que Antônio não era apenas o homem que eu conhecia, era um guardião de segredos que poderiam destruir ou salvar tudo. Quando ele terminou, o silêncio voltou a cair sobre nós, pesado e denso. Agora sabes, Mariana. E a partir daqui, nada será como antes. Fiquei ali, parada, com o coração a bater forte, sabendo que aquela revelação era apenas o início de uma história muito maior e mais perigosa do que eu jamais poderia imaginar. O que faria a seguir? O que o futuro me reservava? A resposta estava escondida nas sombras daquela serra, à espera de ser descoberta. O peso das palavras do Antônio continuava a ecoar na minha cabeça enquanto descíamos do miradouro, o crepúsculo a envolver-nos numa penumbra quase mágica. Sentia-me como se tivesse sido lançada para dentro de um enigma ancestral, onde cada segredo revelado criava uma teia ainda mais intrincada e perigosa. O silêncio entre nós não era vazio, estava carregado de significado, de promessas não ditas e de ameaças veladas. Naquela noite, quando cheguei à casa, o ar parecia denso, quase sufocante. O Rui estava na sala, distraído com a televisão, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Tentei esconder o turbilhão de emoções, mas a distância que nos separava crescia a cada segundo. O peso do segredo que agora carregava tornava impossível manter a normalidade. Nos dias seguintes, os encontros com Antônio tornaram-se mais frequentes, cada um deles como uma dança delicada entre o desejo e o perigo. Ele mostrava-me partes da serra que eu nunca conhecera, lugares escondidos onde o tempo parecia ter parado, e onde as histórias que me contava ganhavam vida. Cada toque seu era uma promessa, cada olhar um desafio. Mas havia algo mais. Uma sombra que se movia silenciosa entre nós, uma tensão que crescia como uma tempestade prestes a explodir. Antônio falava pouco do que se passava fora daquelas montanhas, mas eu sentia que algo perseguia, algo que podia puxar-nos para um abismo do qual não haveria retorno. Numa dessas noites, enquanto caminhávamos sob o céu estrelado, Antônio parou e olhou-me nos olhos com uma intensidade que me fez estremecer. Mariana, o que temos entre nós é mais do que uma simples paixão. É uma ligação que desafia o tempo e o destino. Mas nem todos querem que isso aconteça. Antes que pudesse responder, um som estranho cortou o silêncio, um estalido, um passo apressado na vegetação próxima. O coração disparou-me, e os nossos olhares cruzaram-se, carregados de alerta e medo.
Aquele momento marcou o início de uma nova fase, onde o desconhecido deixava de ser apenas uma sombra para se tornar numa ameaça concreta. Senti que estávamos a ser vigiados, como presas numa armadilha invisível. E, naquele instante, percebi que o jogo que começara com um simples encontro na casa do Antônio tinha se transformado numa teia de segredos, perigos e escolhas que podiam custar-nos tudo, a nossa paz, o nosso amor, e talvez até a vida. O futuro era incerto, e a cada passo que dávamos, a tensão crescia, até que não sabíamos mais em quem confiar, ou para onde fugir. A Serra de Monchique, com toda sua beleza selvagem, tornava-se o palco de uma história que não tinha fim à vista, onde cada segredo revelado trazia consigo um novo mistério por desvendar. O desenrolar daquela história tomou proporções que eu jamais poderia imaginar. A serra, antes refúgio e cenário idílico, transformou-se num labirinto onde cada sombra escondia um segredo, e cada passo podia ser o último. Antônio e eu estávamos mergulhados numa teia de intrigas e desejos, onde o perigo se misturava com a paixão numa dança vertiginosa. A tensão entre nós atingiu um ponto quase insuportável. Os encontros tornavam-se mais intensos, carregados de uma urgência que queimava como fogo, enquanto a ameaça invisível que nos rondava parecia ganhar forma e voz. A sensação de ser observada, seguida, transformou-se numa presença constante, um peso que me oprimia e ao mesmo tempo me excitava. Recordo-me de uma noite em que estávamos na velha casa de Antônio, as chamas da lareira lançar sombras dançantes nas paredes de pedra. Ele aproximou-se devagar, os olhos arderem com uma intensidade quase primal. Mariana, não podemos continuar assim, murmurou, a voz rouca e cheia de conflito. Mas também não podemos afastar-nos. Estamos presos a isto, a algo maior do que nós. O mundo parecia girar à nossa volta, um turbilhão de emoções e desejos que nos consumia sem piedade. A cada toque, a cada beijo, sentia como se estivesse a desafiar o próprio destino, a arriscar tudo por um momento de êxtase proibido. O vestido verde esmeralda parecia queimar na minha pele, tão viva estava minha paixão e o perigo que nos envolvia. Mas, conforme a noite avançava, a realidade cruel impunha-se com força. Um ruído súbito, um sussurro vindo do corredor, alertou-nos para a presença de alguém mais. O coração disparou, e Antônio agarrou-me com força, protegendo-me do que quer que estivesse por vir. Aquela noite foi o clímax de uma história que tinha tudo para ser um romance proibido, mas que se revelava uma batalha entre o amor, o medo e a traição. A intensidade das emoções atingira o seu auge, e eu sabia que a partir dali nada seria igual. Sentia-me dividida entre dois mundos, o da segurança e da rotina com Rui, e o da paixão ardente e perigosa com Antônio. Cada momento era um jogo de equilíbrio, onde um passo em falso podia significar a perdição. A história que eu vivia era como um fogo que se espalhava rapidamente, consumindo tudo ao seu redor, deixando apenas brasas ardentes e promessas quebradas. E eu estava no centro dessa tempestade, incapaz de fugir, mas também incapaz de resistir ao seu poder avassalador. Aquela noite ficou gravada na minha alma como um ponto de viragem irrevogável. O ruído súbito na velha casa de Antônio não foi apenas um aviso, foi o sinal de que o jogo perigoso em que me envolver estava prestes a atingir o seu clímax. O medo, a paixão e a traição entrelaçavam-se numa teia tão densa que era impossível distinguir onde terminava uma emoção e começava outra. Na manhã seguinte, acordei num estado de torpor, o corpo cansado, mas a mente inquieta. O silêncio da casa parecia pesar sobre mim, e cada sombra parecia esconder um segredo. O Antônio estava ausente, e o vazio que deixou era quase tão sufocante quanto a tempestade que se formava dentro de mim. O Rui ligou, a sua voz habitual cheia de preocupação e rotina, mas eu sentia que algo entre nós tinha mudado para sempre. A distância que antes era apenas física agora era emocional, um abismo invisível que me separava do homem com quem partilhara tantos anos de vida. Naquela tarde, enquanto o sol se punha por trás da serra, encontrei-me sozinha à beira do rio Arade, o som da água correr a única companhia para os meus pensamentos caóticos. Segurei no pequeno chaveiro frio que Antônio me tinha dado, um símbolo silencioso do que vivíamos, uma promessa, um aviso. Sabia que estava numa encruzilhada. Cada escolha teria um preço, e o caminho à minha frente era incerto, cheio de sombras e luzes falsas. O que Antônio me revelara sobre o passado daquela terra, os segredos que partilháramos, tudo apontava para um futuro onde nada seria simples ou seguro. Mas, no fundo, havia uma faísca que recusava apagar-se, o fogo da paixão, da vida que eu desejava, apesar de tudo. Aquele fogo que me puxava para o desconhecido, para o perigo, para a possibilidade de um recomeço, mesmo que custasse tudo o que eu tinha. Enquanto observava o reflexo do céu tingido de laranja e rosa nas águas calmas, uma pergunta ardia dentro de mim.
Até onde estaria disposta a ir para ser verdadeiramente livre? E, mais importante, estaria eu preparada para enfrentar as consequências das minhas escolhas? O segredo de Antônio, a minha ligação a ele, e a sombra que pairava sobre a Serra de Monchique eram apenas o começo. Algo maior, mais obscuro e fascinante, aguardava para ser descoberto. E eu sabia que a minha história estava longe de terminar. Apenas o tempo diria se conseguiria escapar da teia em que me envolvi, ou se, pelo contrário, estaria condenada a viver entre a luz e a sombra para sempre. A serra guardava os seus mistérios, e eu estava prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse labirinto de desejos, segredos e destinos cruzados. O que acontecerá a seguir? Só o futuro poderá revelar.